Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com vocês, com todos nós. Mais uma vez temos a alegria, nesse dia, de estar cultuando a Deus, compartilhando a palavra do Senhor. E esteja aí atento aos anúncios, atividades especiais que nós vamos ter nessa semana e durante a semana também. Convido você a abrir a Bíblia num texto muito interessante, um convite de Jesus, um convite amoroso para todos nós e uma palavra de conforto dele para nós, de direção, uma oferta que ele nos faz a nós que muitas vezes estamos pesados de coração por aflições e por outras coisas mais a fazer. Mateus 11, 28 a 30 é a referência em que Jesus nos faz esse convite. Enquanto você abre Mateus 11, 28 a 30, eu quero aproveitar um momento para lembrar que muitas vezes o cristão, ele vive a vida cristã com um certo pesar, com um certo sentimento de obrigação. E Jesus nos chama para uma outra situação, para uma situação de descanso nele. E o texto fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor nosso Deus, agora chegamos a um outro momento de compartilhar a Tua palavra de outra forma, não só pela oração, não só pelos cânticos e adoração, mas também por meio da Tua palavra escrita e pregada. Oramos que somente a Tua palavra seja pronunciada nessa noite, nada do homem, do nosso ser, mas pela direção do Teu Espírito. Ajuda-nos a entender as verdades que o Senhor tem para nós hoje, viver à altura delas, porque sabemos que nisso há bem-aventurança para todos nós. E que possamos, ó Deus, ao caminhar na vida cristã, caminhar com leveza, com alegria, com paz, podendo descansar de verdade no Senhor, mesmo no meio de tantas responsabilidades. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, fala ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Para você, a vida cristã ela é pesada, ela se torna um fardo, poder caminhar, ter que caminhar no cristianismo. A gente vê aí fora que muita gente que não conhece Jesus, olha para a vida cristã e vê como um peso, é ou não é verdade? Não é falar, mas se eu me tornar um crente, né? Lá eles falam, se eu virar um crente, né? Não é nem se converter a Jesus, não é nada. Se eu virar um crente, aí eu não posso, devo, e fica tudo dentro disso daí. Então, olhando assim, para eles parece que a vida cristã é um fardo muito pesado de ser carregado. E para muitos crentes também, alguns veem as responsabilidades cristãs, de uma vida cristã, é pesada, é uma coisa que ela tem que carregar, e se torna muitas vezes difícil, maçante para essas pessoas. Ela às vezes serve a Deus, porque se não servir, ela se sente culpada que deveria servir, mas não serviu. Aí ela
sabe que precisa orar, que é importante orar, mas ela não tem orado, aí ela sente a culpa de que ela não orou, e aí ela sente o peso de que precisa orar, mas não tem orado, não é? Vai ficando dura. Ela aprendeu que ela deve compartilhar de Jesus, deve evangelizar as outras pessoas que não conhecem a Jesus, e ela vê que não tem feito, e ela sente aquela responsabilidade, sente o peso, às vezes se sente até cobrada, e aquilo fica pesando sobre ela, e aí ela vai somando as coisas e pensa, poxa, como que viver a vida cristã, ser um discípulo de Jesus extraordinário, como nós vimos nesses dias atrás, isso aí parece tanta coisa, tão pesado para a gente, não é? E o cristão vai vivendo a sua vida cristã com esse peso, ou é culpa, ou é obrigação, talvez para querer a aprovação de Deus, talvez a aprovação dos outros, o que será que eles vão pensar de mim? E a vida cristã fica pesada. Você já se sentiu sobrecarregado dessa forma? Eu sei que se sente às vezes sobrecarregado de atividades que você tem no seu trabalho, às vezes junto ao trabalho, as coisas do lar, os filhos, não é? A faculdade, outras coisas assim, e a gente fica sobrecarregado com tanta coisa que tem no nosso dia. Bom, isso é uma coisa, mas muitas vezes o cristão fica sobrecarregado com a própria vida cristã. Tem isso, tem aquilo outro, mais isso daqui, estou cheio. Sabe o que eu estou falando? Quando nós chegamos nesse ponto, nós descobrimos que, na verdade, nós estamos vivendo errado. Quantos cristãos vivem uma vida espiritual cheia de culpa, cheia de obrigação, e quando ela não vive no nível que ela viu que deveria fazer, ela sente culpa. Esses pensamentos, embora eles pareçam piedosos, né? Parece até bom, mas muitas vezes revelam um cristianismo distorcido, baseado no esforço humano e não na graça libertadora de Cristo Jesus. Jesus não nos chamou para uma pressão religiosa, sabe? Mas Ele nos chamou para uma vida de leveza, de descanso, na comunhão com Ele. Uau! O cristianismo não é uma escada para subir até Deus. É um descanso nos braços de quem já desceu até nós. Alô? Cristianismo, irmão, viver a vida cristã não é aquele esforço, aquele fardo pesado, não, porque a vida cristã é dura e tal. Não é isso. Não é o peso da religião ou de religião. Não é um esforço para encontrar graça de Deus, bênção de Deus, aprovação de Deus. Não. A vida cristã é um descanso nos braços de Deus enquanto caminhamos nesse mundo, enquanto servimos Ele. Alô? Nesta noite eu quero apontar que a vida cristã, essa vida de discípulo de Jesus Cristo, ela é leve, deve ser livre, deve ser cheia de alegria. Não porque não há compromisso, não, mas porque há graça e há o amor de Deus. E nós estamos seguros nessas duas coisas. Então eu aponto 5 princípios que nos ajudam a entender, ou 5 fatos que nos ajudam a entender, primeiro, o perigo de se viver a vida cristã
de forma enfadonha. E também verdades que nos libertam para viver a vida cristã com leveza, com alegria e com paz. Então vamos à primeira. O perigo de viver a vida cristã, de servir a Deus como discípulos de Jesus, tudo é a mesma coisa, não é verdade? Para ser aceito por Deus, para ser digno, para merecer, para agradar a Deus, por obrigação cristã, ou muitas vezes por imposição. Você tem essa responsabilidade, você vai fazer isso e tal. É você ou você, não é? Então, por tudo isso. E você já percebeu que muitos vivem como se Deus fosse um chefe difícil de agradar. Você já teve um chefe assim, difícil de agradar? Você vive sob uma pressão muito grande. E às vezes já começa em casa, quando você é criança ou foi criança, se o seu lar foi evangélico, mas vivia com peso de ser cristão, aí a criança erra em alguma coisa e a mãe ou pai, com falta de entendimento, fala assim: olha, papai do céu está vendo e ele vai castigar você. Então já cresce dali que Deus é o pai do céu, mas é um pai duro, não é? Um pai que vive com porrete. Errou, ele desce o porrete. É ou não é? Então a criança já cresce com medo de Deus. E quando ela está na vida cristã, passando para o adulto agora, muito cristão vive desse jeito. Não estou dizendo que é por causa do trauma de criança, não é isso que eu quero dizer. Mas eu estou usando uma ilustração. Que ele vive achando que Deus só está de olho ali para ver o primeiro momento que ele errar, para começar a trazer punição. E aquele que vive dessa forma, pesado, aí eu tenho que ir, porque se eu não for no culto, não é, acho que eu não estou agradando a Deus, e se eu não participar disso, é papel de um crente participar disso, então eu vou, e aí tem um apelo para evangelismo, mas, então, sabe, tudo começa a ficar muito pesado, porque é dever. E o problema, irmãos, que quando eu olho a vida cristã por esse lado e sinto a vida assim, ela fica um fardo duro para carregar. Sabe, irmãos, aconteceu isso com os Gálatas nos dias de Paulo. Em Gálatas capítulo 3, verso 3, Paulo escreve para eles e fala: olha, tendo começado pelo Espírito, estais agora vos aperfeiçoando pela carne? O que Paulo estava dizendo aqui, olha, vocês caíram na armadilha do desempenho religioso. Eu tenho que fazer essas coisas assim, eu preciso ser assim, afinal de contas eu sou crente agora, tudo é necessidade, tudo eu tenho que, é uma coisa religiosa, é uma coisa forçada. E eles começaram bem, eles estavam trabalhando, servindo a Deus, vivendo a vida cristã, baseado na graça de Deus, até aí estava tudo bem, mas agora eles tentam manter o favor de Deus, o agrado a Deus, manter a vida religiosa pelos méritos, pelo desempenho religioso. E aí que a coisa complica. Esse é o mesmo problema que nós temos hoje, eu generalizando. Serve pela culpa, pela imposição, pela necessidade, e aquilo se torna pesado para ele ser aceito, para ele ser aprovado, para poder tentar agradar a Deus. E quando nós vivemos e servimos para merecer o amor de Deus, a nossa vida se transforma num peso. E às vezes você pode até se pegar nisso, quando é momento de ir prestar culto a Deus e aquilo parece que é um peso. Poxa, eu queria ficar mais livre assim, ficar mais folgado, tem culto hoje, né? E eu preciso ir. Está percebendo? Assim são outras coisas. Isso é tão triste quando acontece,
Mas quando nós vivemos e servimos, porque nós já somos amados, entendemos a graça de Deus que nos alcançou, então aquilo se torna libertador, se torna leve, se torna alegre. Você imagina um filho que tenta agradar o pai sendo perfeito, tirar notas máximas, fazer tudo certinho para agradar o pai, para que ele se sinta aceito, amado pelo pai. Mas daí, num dado momento, ele descobre que, mesmo que ele não seja perfeito, mesmo que as notas não sejam tão altas, ele é amado pelo pai do mesmo jeito. Não vai mudar nada, com nota boa ou uma nota não tão boa. O amor do pai é o mesmo. E então, aquele filho ou filha, ele começa a tocar a sua vida com paz, com leveza, com tranquilidade, mesmo tirando nota boa e fazendo as coisas que ele tinha que fazer. Porque aquilo não é mais um peso para ele entendeu isso. Não tem o peso da obrigação para agradar, para cumprir. E ele então começa a estudar e começa a fazer as coisas com outro espírito. Será que você está servindo porque se sente obrigado, você vive a vida cristã e às vezes ela fica pesada de fazer o que um cristão deve fazer, o que um filho de Deus deve fazer, e aquilo fica um pouco pesado? Ai, hoje eu não orei, não achei um tempo para orar, puxa vida, né? E aquilo é um peso. Aqui não estamos falando que, então se eu não orar, eu não preciso sentir isso, esse peso. Não, não é isso. É ter um outro sentimento que você não só vai deixar de orar, você vai começar a orar, mas vai começar a orar sem o peso de ter que orar. Alô? Segunda coisa, então a primeira coisa, irmãos, é tomar cuidado do perigo que há de viver a vida cristã, de servir a Deus pesado, coração pesado, aquilo é carga, né? Eu fiquei encarregado de tal coisa, semana que vem tem aquilo, está na minha responsabilidade, coça a cabeça, e é um peso. Quando deveria ser motivo de alegria, de prazer, de entusiasmo e tudo mais, mesmo que você esteja muito atarefado com outras coisas, porque é uma postura que Deus quer que a gente olhe diferente, viva diferente. Então toma cuidado com isso. Segundo, a graça que nos liberta da culpa e do desempenho. Existe uma graça, que é a graça de Deus, que ela nos liberta de culpas e de ter que desempenhar bem, ou desempenhar. Então, não precisa desempenhar? Não, não é isso que eu estou dizendo. Tem o compromisso, tem o trabalho, mas não existe culpa da obrigação. Romanos 8:1 fala agora, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. A culpa é um lembrete que nós não somos bons o bastante, não é? Quando a gente sente culpa de alguma coisa, fala assim, não fui bom nisso o suficiente. Mas a graça é um lembrete de que Cristo foi o suficiente naquilo que sentimos a nossa culpa. Deus retirou o efeito da culpa com a sua graça. Agora já não há condenação.
A graça não é licença para pecar, escuta bem. Como diz lá em Romanos 6, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Porque a ideia era essa, estamos na graça, então eu posso pecar à vontade. A graça de Deus vai abundar ainda mais na minha vida, porque quanto mais eu pecar, mais graça em cima sobre os meus pecados, não é? E Paulo fala, não, mas não é desse jeito. E ele diz, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum, nós que já morremos para o pecado, como poderemos viver ainda nele? E aí ele vai falando que do batismo, né? Fomos sepultados na morte pelo batismo, né? E agora estamos vivendo novidade de vida. E ele vai falando de uma vida de leveza, não aquela vida de, eu não posso fazer isso, eu não devo fazer aquilo e tudo mais. Fala de uma leveza espiritual, de uma alegria, de uma paz, num novo viver que não é peso, mas é baseado na graça de Deus. Quer um exemplo, irmãos? Quando você entende que Deus quer que você remova o peso da obrigação e substitui pelo prazer, pela gratidão de fazer aquilo num relacionamento com Ele, no companheirismo dEle. Você consegue entender isso? Quando você entende, você começa a viver a vida cristã de um jeito diferente. Quando você entende que a vida cristã e o serviço é um privilégio e não peso, se torna alegria, livre de pressão. Eu tenho que fazer isso. Mas se eu olhar e falar, olha, Deus me chamou para trabalhar junto com Ele. Mesmo que aquele trabalho é um pouco difícil, eu fico preocupado, ou me dá muito trabalho, que é da obra dele, Ele falou para mim ir até Ele e levar esse peso, que Ele vai me ajudar a caminhar. E Ele vai trocar o que é pesado para mim e vai dar o que é leve para mim. Eu dou pesado, Ele me dá o leve. E nessa obrigação, nessa missão, Ele fala, eu estou junto com você. Nós vamos caminhar juntos, nós temos uma parceria aqui. Então eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer, aquilo que está desenhado para mim ser e fazer, não é? Eu faço isso com outro sentimento, do companheirismo com Jesus, de um relacionamento com Ele. E quando eu entendo isso, eu começo a mudar a minha atitude. Espera um pouco, isso aqui é muito legal. Não é? O que eu faço, estou fazendo com Jesus. Então eu estou lá, por exemplo, no meu escritório, sento lá, estou orando, o que Deus quer que eu fale com a igreja, que direção que eu devo levar a igreja, busca a direção de Deus, não é? Eu posso sentar lá e falar, agora eu tenho que fazer a mensagem, eu estou tão cansado, né? Fazer tanta coisa, ficou pesado, virou peso. Aí Jesus fala, eu não chamei você para esse peso, o meu fardo é leve. E se tiver pesado, traz para mim, que eu vou trocar. Não é? Aí, peraí, deixa eu mudar a postura aqui. Ok, Senhor, vamos lá. O que a gente tem que fazer? Prestou a diferença? Não é eu que tenho que fazer. É a gente. Porque nós somos companheiros. Alô? Não é? Nós somos companheiros nisso. Ele não deu a missão, falou, se vira, agora é com você e eu estou fora. Não, ele falou, eis que estarei convosco todos os dias, até o final. Então é um companheirismo. Senhor, o que nós vamos fazer? Fala para mim o que o Senhor quer. Eu faço. Dá direção, mostra. E Deus vai trabalhando.
Mas aí eu estou trabalhando com Deus num companheirismo com Ele, lado a lado, em comunhão com Ele, em relacionamento com Ele. E Ele vai dirigindo. E eu estou falando de uma coisa mais intelectual, mais espiritual, não é? E tudo mais, mas todo o trabalho no ministério é assim. Trabalhar com as crianças, por exemplo, não é? Trabalhar com criança, pode ser um peso, semana que vem é a minha vez, não é? Ixi, não é? Todo aquele negócio, olha diferente. Deus está dando uma oportunidade do outro mundo para influenciar a vida de crianças, com o Evangelho de Jesus, com a própria pessoa de Jesus, não é? Senhor, como é que vai ser? Que jeito o Senhor quer me usar lá? Me dá ideia, Senhor, o Teu Espírito Santo fala comigo, e você fica não preocupado, não sobrecarregado com aquilo, mas numa paz, numa leveza, numa alegria, sabendo que você está trabalhando com Deus para fazer um ministério, Ele está junto com você, dirigindo, abençoando, e você tem o privilégio, a alegria de servir ao Senhor. Está percebendo? A gente olha diferente a vida cristã. Então eu apelo, talvez você tenha alguma área na sua vida, que você vai falar, lê a Bíblia, não é? Puxa, é difícil achar um tempo, orar. Sabe por quê? Sim, porque você sente como peso, se isso acontece com você. Tem que pegar, ler, peso. Mas se você visse do outro lado, de uma parceria que Deus tem com você, estou usando o termo hoje para você, esse termo para você entender melhor, que Deus quer se aproximar de você num relacionamento, numa comunhão, que aquilo não é para ser peso. Se é peso, eu estou interpretando o cristianismo do jeito errado. Porque o cristianismo não é um esforço, o cristianismo é um descanso. O cristianismo, o relacionamento com Deus é paz, é alegria, é gozo, é direção, irmãos, é segurança. Amém? E muitas vezes a gente fica tão oprimido com as coisas nossas mesmos, dos nossos afazeres, e aquilo que a gente entende que é dever, responsabilidades básicas da nossa vida cristã, acaba sendo peso. Que triste isso. Então, o peso vem quando se perde a motivação correta. Aí o serviço fica pesado. E o nosso coração entristecido. O coração que ama a Deus não sente o viver cristão como peso, nem como sacrifício. Quem ama a Deus sente o viver como oportunidade de felicidade, de honra, de privilégio. Ler Bíblia, separar horário para ler a palavra de Deus, para orar, separar tempo para servir a Deus e fazer coisas na obra do Senhor que Ele nos pede, é oportunidade de felicidade na vida. É oportunidade de encontrar mais alegria, de encontrar mais paz, mais descanso para a nossa alma. Aí então, a pessoa vê que ler a palavra de Deus, estudar a Bíblia, memorizar versículos, orar, não é pesado, é descanso. É ou não é? Eu sei, você é crente, você já encontrou descanso nisso. Mas antes, você pensou, é um peso. Aí passa na sala, a Bíblia está no braço do sofá, ou está lá na mesinha, você olha, vê a Bíblia e fala, ixi, não li. Peso. Está interpretando o cristianismo do jeito errado. Devia ser o contrário.
Eu preciso ler. Isso aqui vai ser bênção na minha vida. Isso aqui é alegria. Isso aqui é paz. Não é? Estar com Deus, ter comunhão com Deus. E quando se trata de serviço, né, de servir ao Senhor em qualquer departamento, qualquer responsabilidade, a mesma alegria. Fala, semana que vem vai ter tal coisa. E eu estou nessa. Opa, estou nessa. Parceria com Deus. Deus vai me usar para ser bênção. Estamos juntos nesse ministério aqui. Olha que maravilha. Amém? Aí o coração serve com alegria, não com peso. A obediência genuína, ela é fruto do Espírito Santo. A obediência por esforço, por obrigação, é fruto da carne. Uma traz gozo e alegria, a outra traz pressão e tristeza, desgosto. A vida fica difícil. Quando o Espírito Santo governa o coração, a obediência flui como expressão de louvor que vem de uma vida transformada. O Espírito Santo torna a obediência possível e prazerosa. Alô? Mas na carne fica servir a Deus pesado demais. Como que muitos precisam ver que a vida cristã e o servir a Deus, as duas coisas estão juntas, né? Não dava nem para separar, torna em bem-aventurança para ela mesma, privilégio, alegria. Alô? Essas coisas, vocês estão quietinhos. Essas coisas voltam para a nossa vida como bem-aventurança. Jesus mesmo falando aquele que edificou a casa sobre a rocha e que se dedicou à areia. Ele fala que bem-aventurado é aquele que ouve e pratica. Aí, se você interpreta o cristianismo do jeito errado, você fala assim, poxa, aquele que ouve e pratica, é pesado, né? Tem que fazer. Está percebendo a interpretação? E Deus falou, não, isso, não pensa assim. Não é assim que você tem que ver. Você tem que ver que o fazer, ouvir a palavra e obedecer, isso aí é para ser descanso na sua vida, não peso. Amém? É para ser descanso. Eu olho a Bíblia, aonde ela estiver lá em casa, em cima da muretinha da sala, em qualquer outro lugar, e eu olho aqui, não como regras, peso, obediência, tem que ver, tem que buscar Deus. Eu olho assim, isso aqui é alegria, isso aqui é bênção, isso aqui é Deus falando comigo, isso aqui é lugar de descanso, isso aqui é cura, isso aqui é libertação, direção para a minha vida, é alegria. Então eu olho para a Bíblia, lembro da palavra de Deus, lembro de Deus, eu quero ir para Ele. Aonde eu encontro descanso. Por isso crentes não entendem o pedido de Jesus, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, aprendei de mim. E ele diz, olha, o que eu dou para vocês é um fardo leve, que vocês podem carregar. Eu estou levando para o lado do viver cristão e do trabalho de um discípulo de Jesus verdadeiro. E você pode também adicionar os seus fardos da vida. Está pesado, leva para Jesus. Suas preocupações. Hoje, não que ela precisasse ouvir a Priscila, minha esposa, porque ela sabe disso. Ela veio compartilhar comigo algo pesado sobre o cristianismo hoje,
na Nigéria, por exemplo, não é? De crentes sendo mortos por perseguição. E ela veio quase chorando, mostrando a situação. E aí eu falei, esse fardo nós não conseguimos carregar sozinho. Nós temos que levar para Jesus. Né? Aí ela fala, de fato, eu carrego para Jesus, levo para Ele e vou descansar nele. É isso, irmãos. Senão eu desmorono. Porque é muito pesado. Então eu oro, eu oferto, eu trabalho, fazendo a minha parte. Mas o que é pesado, falo, Jesus, Senhor, isso aqui está pesado. Está na tua mão. Amém? Tudo aquilo, área de saúde, qualquer área que for, a gente entrega para Jesus. Mas aqui nós estamos chamando para um outro aspecto, para uma vida cristã leve, suave, sem peso, mas de descanso em Deus. Então Jesus, veja, quando a alma está cheia de sentimento de obrigação, de culpa, de pressão, a vida se torna pesada, o cristianismo se torna pesado, um fardo. Mas quando a alma está cheia de graça, entendendo da graça de Deus, assegura no amor de Deus, o viver cristão já fica mais leve. Jesus não promete ausência de responsabilidades, mas Ele promete leveza, presença, descanso e paz nas responsabilidades. Vou dar um exemplo. Falei, vou dar um exemplo e acabei não dando. Então vai lá o exemplo. Lembra de Marta e Maria? Todo mundo sabe bem a história, né? Maria, ouvindo Jesus ali na sala, tudo mais. Marta fazendo o almoço. Correndo para lá, correndo para cá. Aí uma hora ela não aguenta. Vai lá na sala e fala, pô Maria, você aí, e eu lá com tanto serviço. Vem dar uma mão, pô. E ela, não, eu estou numa boa aqui, eu estou, né? Aí ela fala com Jesus. Marta fala, Senhor, manda ela vir me ajudar. E Jesus repreende Marta. Agora, ele repreende Marta, não porque ela estava, não por ela servir, mas por servir sem descanso, na alma, sem alegria. Você percebeu isso? Ela estava aflita. Aquilo estava um peso para ela. Ok? E Jesus repreende, não porque ela estava fazendo aquele serviço que deveria ser feito, mas ela deveria estar fazendo aquele serviço com alegria, com gozo, com paz no coração. É diferente. Fala, Jesus está aqui em casa, meu irmão Lázaro está ouvindo ele, a minha irmã Marta, eu estou de antena em pé aqui ouvindo também enquanto eu faço essas coisas, eu vou fazer o meu melhor, vou servir a Jesus aqui, vou servir todo mundo, Deus vai me usar para que esse momento seja melhor, né? Eu gostaria de estar ali, gostaria de ter mais ajuda, mas mesmo assim que eu não estou lá e não estou tendo a ajuda que tem, eu vou fazer isso com alegria, para a glória de Jesus. Jesus vai ser glorificado aqui em casa, porque eu vou fazer o meu melhor para Ele, com gozo no meu coração. Pronto, a história seria outra. Nem teria essa história sido mencionada aqui, está vendo? Porque ela viu o trabalho dela com peso, irmãos. Quanto cristão é assim? A gente está aqui, ó, suando, cadê o pessoal para vir ajudar? Aí na hora de comer aparece, não sei, está vendo, irmãos? A vida cristã para esse é pesada, nunca tem gente suficiente, sempre está alguma coisa, isso, aquilo, outro.
Mas em vez de ver todas essas coisas, que Maria está folgada lá, Lázaro também não está fazendo nada, e não sei o que tem, olha diferente. Não, vou fazer a minha parte aqui com gozo, com alegria, com paz no coração, fazendo para Deus. Amém? Eu olho o meu ministério, o serviço que Deus me deu, na obra dele, com alegria, com prazer de fazer para Ele. Terceiro, servir com leveza é produto de fé que nos eleva a dimensão maior. Jesus disse em João 15:15, isso aqui é muito legal: já não vos chamo servos, mas amigos. Se a gente fosse entrar a fundo aqui, dá para pegar as 2, 3 mensagens nesse assunto. Servir a Deus sem culpa não é descuido, é maturidade espiritual. Eu não vou sentir culpado se eu fiz, se eu não fiz. Está usando de desculpa. Mas eu não ter o peso é maturidade. Viver em uma dimensão superior, onde a motivação não é o medo, não é o castigo, mas é o prazer da presença de Cristo, do relacionamento, da parceria com Ele. Jesus está falando: já não vos chamo servos, que o servo faz por obrigação. Já vos chamo de amigo, que vocês fazem de coração. Quando Jesus nos dá os seus ensinamentos e nos chama para um ministério, para ser luz, para ser sal, para servir na igreja e na sociedade, Ele nos chama para uma parceria com Ele. Nós somos amigos aqui, não é? Nós vamos trabalhar junto, eu vou trabalhar com você. A vida cristã e o discipulado já não é mais uma escravidão de servo, sabe, aquele servo, escravo. Mas é o mesmo trabalho de amizade, de parceria com Deus. Quando eu vejo a alegria que há na parceria de Jesus, né? Não que eu seja igual a Ele, não, mas uma parceria dele com Ele no ministério, aquilo se torna tão diferente. Não é verdade? Estamos juntos aqui. Se torna tão diferente. A fé, nessa forma, nos leva numa dimensão diferente, maior. Jesus não quer apenas servos obedientes. Ele quer mais do que isso. Amigos participantes da sua missão. Já não chamo vocês de servos. Eu chamo vocês de amigos. Agora tem muito cristão que quer viver só como servo, né? É obrigação, sou obrigado. Sim, Senhor, eu vou. Tá bom. Vai. Um peso, né? Mas como amigo é diferente. Parceria no trabalho, na nossa missão. Minha vida cristã, meu serviço, é movido por dever ou é movido por deleite? E é aí que muda as coisas. A quarta, responsabilidades sem escravidão. Temos aqui o equilíbrio da graça. A gente tem responsabilidade, mas não somos escravos da responsabilidade.
Não significa que nós não vamos cumprir a nossa responsabilidade, mas nós vamos cumprir sem a escravidão, com a liberdade pela qual Cristo nos chamou. 1 Coríntios 15:10 fala: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. O apóstolo Paulo diz aqui, em Coríntios 15:10, que ele trabalhou mais do que todo mundo. E ele não estava se gabando não, era fato. Mas ele fala que ele reconhece que a graça de Deus o levou a trabalhar daquela forma. Ele não usava a graça para desculpa da preguiça. Olha a diferença. Eu posso falar, não, eu estou na graça, como diz lá em Romanos 6, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde. Então aqui ele fala, que direi, pois? Não vou fazer nada, porque eu estou na graça, a graça abunda na minha vida, não faço nada, sem culpa, sem pesar, estou na graça, está percebendo? Aí é desculpa para não cumprir suas responsabilidades. Mas Paulo vivia a vida cristã com alegria, servia com intensidade, sem peso, sem obrigação. E olha que ele sofria, chicoteado, apedrejado, perseguido, tudo mais, mas ele tinha o maior prazer de servir a Deus. Prazer, porque ele via dessa forma. Então a marca desse servo é alegria, é paz, constância, serve não por obrigação, não por culpa, porque quem serve assim se cansa rápido, se frustra e desanima. Agora, quem serve a Deus por gratidão, por aquilo que ele tem em Deus, que ele alcançou em Deus, ele faz com alegria. Não é verdade? Se você tem uma pessoa pela qual você é muito grata, ela te ajudou muito, ela te abençoou muito na sua vida, e aquela pessoa pede para você algo, qual é a sua atitude? Pois não, não é? Que alegria fazer para essa pessoa isso daqui, aí eu faço qualquer sacrifício por ela, não é assim? É ou não é? E o que Deus fez por você? Então Paulo olha para essa graça de Deus e fala, olha, tamanho da graça de Deus na minha vida, viver a vida cristã é privilégio, é caminho abençoado, servir esse Deus é alegria, é prazer, deixa comigo, eu vou sorrindo, eu largo tudo para ir, Senhor. É um modo diferente de interpretar essa vida cristã. Deus nos chama para uma liberdade. Olha Tiago 1:25. Olha que interessante. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Mas aí você vai falar assim, não, peraí. Se eu tenho que atentar para a lei, são obrigações, coisas que eu preciso fazer, deixar de fazer. Se eu tenho que atentar para a lei, eu já não estou em liberdade, eu estou dentro do jugo da lei, não é verdade? Muito bem, só que ele coloca assim, da lei da liberdade. Porque cumprir essas coisas não escraviza, liberta. Aí eu olho para a minha vida cristã, ou para a vida cristã, para os afazeres cristãos, para o viver e servir a Deus, eu não olho como obrigação mais, eu olho como libertação, porque é um caminho que me abençoa, que me enche, que me preenche, que me conduz à paz. E o texto continua falando, vou começar novamente, aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera,
não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, que este tal será bem-aventurado no seu feito. O que é bem-aventurado? Feliz. É uma lei. Então, viver o cristianismo não é para ser de forma alguma pesado, é para ser leve, porque liberta. Me enche de alegria, me enche de paz, me enche de segurança. Isso aqui é muito bonito. Sirva não por aprovação, aceitação, merecimento ou mesmo recompensa. Sirva sem peso, com leveza, por amor, por gratidão, por alegria, não para conquistar alguma coisa de Deus e de outros, mas pelo que Deus já fez por você e pelo que você é agora em Cristo Jesus. É por isso que eu sirvo. Isso nos leva ao último ponto, então. A beleza que vem de saber quem já somos em Cristo Jesus. Efésios 2:10, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Aí você olha esse versículo e fala, Deus preparou um caminho que eu preciso andar. Mas lembra, não é um caminho de peso, porque Ele não dá peso. Lembra? É leve o que Ele dá. Saber quem somos muda completamente como vivemos e como servimos. Você não é um servo tentando ser aceito, você é um filho amado, convidado a participar da obra do reino de Deus. Uau, eu gosto disso. Precisa ler novamente, né? Você não é um servo, não é? Tentando ser aceito por Deus. Você é um filho amado, convidado para participar da obra do Pai, do reino de Deus. Quando sabemos quem somos, filhos amados, não servos inseguros, o serviço se torna natural, leve e alegre. Quando sabemos que somos amigos de Deus e não servos obrigados, descobrimos que somos livres para viver com leveza e com alegria. Por isso o cristão não vive num nível raso de opressão, mas num superior, na dimensão espiritual, onde o descanso e o propósito caminham juntos. O descanso é em Cristo. E o propósito que Ele deu para a nossa vida, para nós cumprirmos, as duas coisas caminham juntos, entendeu agora? Eu cumpro o propósito de Deus na minha vida descansando nele, com alegria. Jesus nunca nos chamou e nunca chamou os seus discípulos para carregar fardos insuportáveis, pesados. Pelo contrário, Ele diz que o seu jugo é suave, que o seu fardo é leve. Ele prometeu caminhar conosco e nos ajudar na jornada. Servir a Deus não deve ser fadigante, deve ser leve, alegre. Servir a Deus não é cansar-se por Ele, mas descansar nele enquanto você faz. O verdadeiro descanso não é a ausência de compromisso no trabalho, mas é a presença de Cristo no viver
e no trabalho. Uau! Amém? Aleluia! Jesus não quer o nosso desempenho, Ele quer o nosso coração. E quando nós damos o coração e vivemos pelo coração, nada mais é um peso. Aquela pessoa que ama o trabalho que ela faz, secular, ama o trabalho dela, ela adora o que ela faz. Então levantar para ela cedo para ela é problema? Não, ela gosta daquilo. É um prazer. Deus está falando a mesma coisa. Falando Mateus 11, 29, numa paráfrase: aprendam de mim, porque eu não sobrecarrego meus servos, eu descanso as suas almas. Uau! É o mesmo versículo, falado de outro jeito. Se a sua alma está cansada, você precisa ir a Jesus. Da forma correta, para você encontrar nele descanso, paz e alegria. Se você notar, sua vida cristã está pesada, você precisa ir a Jesus. Hoje Jesus quer nos ensinar a viver o Evangelho com leveza, com paz e com alegria. Ele quer trocar o nosso fardo da obrigação pela leveza da graça, que nos permite caminhar dessa forma. Amém? Como que está o seu coração? Está pesado? Não é? É viver a vida cristã é pesada, ler a Bíblia, orar, fazer, cumprir o seu papel, ministério na obra de Deus. Veja dessa forma. A sua vida e seu ministério vai ser diferente. E Deus vai te usar de uma maneira sobrenatural. Jesus fala: vinde a mim. Vinde a mim. E Ele vai aliviar. E olha para o ministério, para a vida cristã, numa parceria com Deus. Talvez haja alguém aqui, ou alguém que está participando virtualmente, que o começo da vida leve, da vida de libertação, vem pela fé em Cristo Jesus. Porque a pessoa sem Jesus, a palavra de Deus diz que ela está presa no seu pecado, algemada na escravidão espiritual, condenada eternamente. Mas Jesus é aquele que vem para libertar de todo o julgo, até da condenação. E Ele chama você para abrir o seu coração e recebê-lo como Senhor da sua vida. E Ele vai te libertar da morte eterna no inferno, para a vida eterna nos céus. Das trevas para a luz. Da escravidão espiritual para a liberdade nele. Mas precisa ir a Jesus, arrependido, recebendo-Ele como Senhor. Amém? Faça isso se você não fez. Hoje à noite, Deus te convida, me convida, para esse estilo de vida, numa dimensão maior. Talvez no âmbito espiritual, você precisa mudar isso, essa sua atitude, e descansar na graça de Deus, nos braços de Deus. Ou talvez na sua vida, existem situações que está fazendo a sua vida ser pesada, e você, está difícil a sua caminhada. Venha a Jesus também, venha falar com Ele, qualquer que seja o seu fardo, e Ele quer trocar com você. Você pode entregar isso nas mãos do Senhor hoje à noite. Enquanto nós cantamos, você pode vir à frente, você pode orar e falar com Deus, e nós vamos encerrar. Senhor, agora nós oramos pedindo que o Senhor nos ajuda a livrarmos desse pensamento e sentimento de servir ou por medo ou por culpa ou por necessidade de aprovação.
Ensina-nos a viver com alegria e leveza, com gratidão, baseado na Tua graça e em tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Que o nosso trabalho seja uma expressão do Teu amor. Que cada um de nós, como discípulos, sirvamos não como servos, mas como filhos amados do Senhor. Oro também por aqueles que têm peso no coração, peso na sua vida, que hoje à noite possam encontrar alívio no Senhor, resposta e direção. Em nome de Jesus. Amém. Fique em pé se você tiver desejo de vir à frente enquanto cantamos.